João capítulo 20, vamos ler aí a partir do primeiro versículo. Eu gostaria de falar sobre recuperar nossa visão para esse ano. Amém, irmãos? Algo muito especial. Vamos ler aí a partir do primeiro versículo do capítulo 20. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro. Aí presta atenção. E de quem mais? Do outro discípulo. É interessante, por que não falou o nome? Né? De Simão Pedro. E João, que está escrevendo o evangelho, diz, e do outro discípulo. Vamos lá. A quem Jesus amava. Então, há um indício aqui. Quem é esse outro discípulo? Não, pelo que o próprio João escreve aqui. Ele diz, e o outro discípulo, o outro quem? Quem Jesus amava. Ajudou. Ajudou muito. Até parece que Jesus não amava os outros, né? Só amava um. Mas você vai entender por que ele escrevia assim. Interessante, vamos lá. A quem Jesus amava e disse-lhes, eles tiraram o Senhor, né? Maria Madalena vai dizer para eles agora, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Você vai perceber que esse outro discípulo começa a se destacar em comparação a Pedro. Tanto que aqui é dito que eles estavam juntos, mas quando chegou perto, o outro discípulo foi mais rápido. Vamos lá. Correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo, veja que ele vai se destacar de novo, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este, repita comigo, viu e creu. De novo ele se destaca, porque ele toma a frente, ele vê primeiro, e depois quando ele entra, a respeito de alguém que viu e creu, foi dito somente sobre esse outro discípulo. Ele está dando um destaque aqui na narrativa. E justamente por estar se destacando é que João não vai chamá-lo pelo nome, mas vai deixá-lo meio que escondido o seu nome, para que ele não tivesse ou não recebesse nenhum tipo de atenção, ou de elogio, ou de glória. Quem era esse outro discípulo? Era o próprio João que está escrevendo e narrando os fatos. Se a gente lê, olha só, leia comigo o versículo 20 mesmo aqui de João, capítulo 20. Não é o capítulo 20, eu anotei errado. Mas está aqui em João, peraí. É o capítulo 21. Passa uma folha aí. Capítulo 21, versículo 20. Olha só. Pedro voltou-se e viu que o discípulo, de novo, a quem Jesus
amava. Bom, isso não é tão relevante assim para escrever ou revelar de quem se tratava. Porque ninguém tem dúvida de que Jesus também amava os outros. Ou alguém tem? Não. Então, se eu disser assim, olha, aquele que Jesus ama, tá quem? Quem? Porque a todos ele deu o seu amor. Deus demonstrou o seu amor através do Filho. Então, Deus mostrou o seu amor a todos. Perceba que ao dizer aquele a quem Jesus amava, ele não está querendo demonstrar um certo... o sou a mais do que os outros. Porque isso não o diferencia dos outros, uma vez que Jesus dedicou seu amor a todos. Amém, gente? Na verdade, o que ele está tentando fazer ao dizer isso é se ocultar. Vamos lá. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o acompanhava. Este quem? Veja, o discípulo que Jesus amava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus. Assim que Pedro viu o discípulo a quem Jesus amava, Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo, veja que ele demora para falar quem era, aquele discípulo não passaria pela morte. Isso era um rumor, tá, gente? Isso era o quê? Um rumor. Isso era um fato. Quando Jesus falou assim: que te importa se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte? Quer dizer, então, que esse discípulo não morreu? Não, isso era um... Vocês estão aí ou não, gente? Você pode me ajudar a pregar hoje? Vamos lá? Isso era o quê? Um rumor. O texto continua dizendo assim: ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Agora ele vai dizer: este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Então, ao ler isso e sabendo que estamos lendo o Evangelho segundo quem? É o livro de quem? João. Aí ele diz: esse discípulo é aquele que está narrando esses fatos. Ele já entregou. Quem é? É ele mesmo. Mas perceba como ele se refere a si mesmo. Ele não põe o nome dele. Ele não quer se revelar, ele não quer se destacar. Ele quer que a glória fique com quem, gente? Com Jesus. Essa é uma característica comum dos homens de Deus, meus irmãos. Eles não fazem questão de serem notados, eles fazem questão de que Jesus seja notado, de que Jesus seja visto e que a glória e honra seja dada àquele a quem pertence a glória e a quem pertence a honra. Isso aparece com Paulo também. Paulo tem uma experiência, irmão, que ninguém teve, que foi subir ao terceiro céu e ouvir palavras que ele nem sequer conseguia pronunciar aqui na terra. E ao narrar essa experiência, ele diz: um homem. Ele não diz eu. Ele diz: um homem. Quer dizer, ele também não fez questão de falar que era ele mesmo, para que ele não fosse o centro das atenções, mas que a atenção se voltasse para Jesus. Isso é comum de todo homem de Deus. Ele se anula para que Deus seja visto. Ele se esconde para que Jesus se revele. Diga a glória a Deus, meus irmãos. Os anjos que estão diante da presença de Deus cobrem o rosto para que somente a glória de Deus seja vista e não a glória dos anjos. Você quer estar perto de Deus? Esconda a sua própria glória e a glória dele se revelará a você. Diga amém. Vamos voltar lá. Isso aqui foi só um parêntese que eu achei interessante, né? Ele vai narrando e ele não fala que era ele. Vamos ler. Vamos voltar no versículo que eu havia parado, que é qual? 3? Não. O 9, obrigado. Capítulo 20, vamos ler de novo então. Eu quero ler de novo o que eu já havia lido, o 8, ó.
Então, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Repita comigo. Viu e creu. Isso aqui é tremendo. Ele não demorou para enxergar a realidade do que estava acontecendo. A visão dele estava bem aguçada diante do que estava nos seus olhos. E ele discerniu o que havia acontecido ali. Quando ele diz, quando João diz, ele viu e creu. Ele vê o túmulo aberto, ele vê o lençol e os lenços à parte, o túmulo vazio. Eu quero que você entenda que ele viu as mesmas coisas que quem também havia visto. Pedro e quem mais? Madalena. Ele viu as mesmas coisas que Madalena havia visto. Mas eu quero que os irmãos observem a diferença de reação que há entre duas pessoas que viram a mesma coisa. A respeito de João é dito, ele viu e creu. Creu no quê? O que é que havia acontecido ali? Irmão, havia acontecido a espinha dorsal do cristianismo. O Messias ressuscitou e venceu a morte. Ele viu aqueles sinais e creu. Ele está diante das provas. O evento mais importante, porque Paulo vai dizer em Coríntios que se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã. O que significa que a base, uma das bases e um dos pilares da fé cristã não está na crucificação do Messias, embora ela também seja de fato muito importante. Mas de que adiantaria ele ter morrido na cruz se tivesse ficado no túmulo? Então, o que de fato diferencia, qual a diferença? O que faz do cristianismo, que tem Jesus como seu fundamento, diferente de qualquer outra religião que tem outra figura como sua base? A diferença é que esses homens jazem mortos. Maomé está morto. Buda, que foi uma pessoa também, dizem os budistas, está morto. Outras figuras que são centrais em outras religiões, seus túmulos são visitados, porque os corpos estão lá. Mas se você for visitar onde se acredita ter sido o lugar onde Jesus foi sepultado, você vai se deparar com a seguinte inscrição: ele não está aqui, porque ressuscitou. Essa é a diferença. Nós não cremos em um mestre que morreu e ficou morto, que trouxe uma mensagem bonita, uma filosofia bonita, que deu bom testemunho, mas foi só isso e morreu. A base da fé cristã é a ressurreição do Messias, porque isso é a prova de que ele vai ter poder para nos ressuscitar também. Ele está diante desses eventos. Eles podiam testemunhar que ele havia ressuscitado porque viram as provas. Então João, diante disso, ele vê e crê conforme a realidade que estava à sua volta. E a realidade era: Jesus ressuscitou. Mas vamos observar qual foi a interpretação que Madalena faz dos mesmos fatos. Vamos ler de novo o versículo 1. Eu quero que você entenda o seguinte, antes da gente ler o versículo 1, se a gente for ler o versículo seguinte, né, o versículo 9, olha só. Vamos ler de novo o 8, né? Então outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ele tinha crido, mas não tinha entendido ainda. E assim foram os discípulos
outra vez para onde? Para suas casas. Agora, repita comigo o versículo 11. Diga, por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro como, gente? Chorando. Repita comigo, por outro lado. Por outro lado. Essa expressão por outro lado faz Madalena ser apresentada aqui como o oposto do que foi os discípulos. João viu e creu. Por outro lado, temos quem? Madalena. Ou seja, oposto a isso. Enquanto um viu e creu, por outro lado, Maria está no outro lado disso. Ela duvidou. Razão pela qual as reações foram diferentes. Os discípulos foram para onde? Para casa. Ela, por outro lado, continuou ali, fora do túmulo. Como? Chorando. Como que os dois discípulos vão embora e deixam a mulher lá chorando? Porque eles haviam crido. Não adianta eu ficar aqui, porque ele está vivo. Há sentido em estar de luto por alguém que vive? Mas Maria continuou tendo sinais de que estava em luto. A reação dela foi diferente porque ela estava do outro lado. Enquanto um estava no lado da convicção, a outra estava no lado da dúvida, por outro lado. Olha a interpretação que Madalena faz diante das mesmas coisas que os discípulos viram. Se você observar de novo lá o versículo 1, ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra, olha só, e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Ela já vai tirar uma conclusão a partir disso. E ao invés de sua conclusão ser baseada no que Jesus já havia falado, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, aí ela conta. A partir da tarde de sexta já conta um dia. Né? Começa a contar ali o primeiro dia. Às 18 horas de sexta já começa o Shabat lá em Israel. Então, depois das 18 horas já começa a contar o segundo dia. E aí ela vai ao amanhecer do primeiro dia, no domingo. Então, era só contar, já estava em qual dia? No terceiro. Ele falou, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Deixa eu contar. 1, 2, 3. A pedra está tirada? É 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, é só somar os sinais com as palavras de Jesus e chegar a uma conclusão simples. Ele o que, gente? Ressuscitou. Mas qual foi a conclusão dela? Olha só. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, imagine essa cena, ela chegando desesperada, abre a porta com tudo, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imagina. Calma, mulher, eles quem? Tiraram quem? E colocaram aonde? Olha as conclusões. Se a pedra foi removida, qual a conclusão ela tirou? Alguém removeu. Alguém de fora. Segunda conclusão que ela tirou, o corpo não estava mais lá, então alguém entrou lá e fez o quê? Pegou o corpo morto dele. E terceira conclusão que ela tirou, fizeram o quê com o corpo dele? Esconderam. Que coisa estranha, não? Sim, não sei onde colocaram, esconderam o corpo dele. Só pode estar escondido. Irmão, essa era a realidade. Era isso que de fato havia acontecido, mas essa foi a realidade que Maria interpretou a partir da sua visão. O que significa uma coisa muito simples. A sua visão nem sempre vai condizer com o que de fato está acontecendo. Nem sempre.
Não é porque você está afirmando algo que significa de fato que aquilo é real. Até porque, na visão de Maria, a realidade era essa. Mas no fato mesmo não era. O que a fez tirar essa conclusão? A sua visão. Ela viu aquilo com uma visão distorcida e diferente da ótica pela qual os discípulos enxergaram os mesmos fatos. Duas pessoas podem encarar uma mesma situação por óticas diferentes. E isso vai determinar a reação que você vai ter. E se a gente for parar para pensar, meu irmão, quanto sofrimento a gente tem por interpretar errado a realidade à nossa volta. Não pode ser, não é possível. Aquela pessoa já está armando alguma coisa contra mim. Às vezes a pessoa está lá de boa. Está nem pensando em você. Não é possível. Não, aquilo aconteceu, só aconteceu por causa disso, por causa daquilo, que vai acontecer aquilo. E às vezes não tem nada a ver. Mas uma visão nos faz encarar a realidade de forma distorcida. Olha que interessante. Vários cenários. Tanto que ela criou todo um enredo. Você percebe? Ela já imaginou tudo. Não, já sei o que aconteceu. Alguém foi lá, rolou a pedra, pegaram o corpo dele e esconderam em algum lugar. Já sei, essa é a realidade. E ela chega afirmando isso. Irmão, ela poderia chegar e se deparar com a pedra removida e tirar a seguinte conclusão, que é o que de fato havia acontecido. Jesus se levantou do túmulo e tirou a pedra e saiu. A conclusão não era de que alguém de fora havia tirado a pedra, mas o próprio Yeshua, de dentro do túmulo, a removeu. E eu digo isso, irmãos, porque quando Mateus vai relatar o mesmo acontecimento, ele vai dizer que quando as pessoas estão chegando no túmulo, um anjo se manifesta através de um terremoto, a pedra rola e o anjo fica sentado lá em cima da pedra. Aí alguém pode pensar assim, bom, então foi o anjo que tirou. Não foi, sabe por quê? Porque quando esse anjo aparece ali, ele aparece para dizer o seguinte para as mulheres: ei, entra lá e vê que ele não está mais aí. Quando o anjo abre a pedra, tira a pedra, Jesus já tinha saído antes. Então, meu irmão, foi o próprio Yeshua. A iniciativa foi dele. Ele levantou do túmulo e saiu, rompendo os laços da morte. Diga a glória a Deus, meu irmão. Diferente de Lázaro, que precisou de alguém para tirar a pedra, Jesus não precisou, porque ele é a própria ressurreição. E ao invés dela tirar essa conclusão, ela diz, não, alguém fez isso. Não é possível. E essa conclusão, essa visão, veja, ela foi ao túmulo convicta de uma coisa: Jesus está morto. Essa era a convicção dela. E por quê? Você vai entender. Volta para o capítulo 19. Há um detalhe interessante sobre Madalena aqui no versículo 25 do capítulo 19 de João. Capítulo 19, versículo 25. Olha só. Próximo. O que, gente? Versículo 25. Como é que começa aí? Próximo. Perto. Perto da onde? Da cruz de Jesus estavam quem? Sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e quem mais? Maria Madalena. Isso aqui está sendo relatado na sexta-feira, onde ocorre a crucificação do Messias. E João nos diz que Madalena estava vendo Jesus sendo crucificado de qual distância? Próximo. Irmão, você pode ter uma noção do que ela viu,
Mas só ela sabe de fato que ela... Eu já vi relatos de pessoas que, por exemplo, um dos filmes que retratam, talvez o mais próximo que a gente pode imaginar do que foi a crucificação, é a Paixão de Cristo. E eu já vi relatos de pessoas que não conseguiram nem assistir o filme. Já ouviu isso? Ou tem alguém aqui que não conseguiu? Por quê? A visão de Jesus ensanguentado, desfigurado, furado na sua cabeça pelos espinhos da coroa, em suas mãos pelos cravos, seu lado rasgado, seu rosto ensanguentado, sua boca, sua língua chegou a grudar na boca por estar seca. Sangue secou, irmão. Você sabe o que acontece quando o sangue seca? Aquela tarde, talvez de sol, que é dito depois que o sol ficou escuro, quer dizer que então estava sol. Antes mesmo de começar a crucificação, irmão, Yeshua já tinha passado por uma série de flagelos. O flagelo, e esse filme mostra muito bem isso, tinham pontas, porque foi achados armas que eram usadas para esse tipo de punição lá, que na ponta dos flagelos haviam pedaços de ossos, que quando grudava na pele arrancava pedaço. E aí o filme mostra mesmo os pedaços sendo arrancados de Jesus. E sangue sendo espirrado. Depois disso, colocam sua túnica nele. Irmão, ele está todo ensanguentado e colocam uma túnica nele. Uma das hastes da cruz que ele carrega vai fazendo uma frição com as feridas de suas costas. E vai aumentando a ferida e vai aumentando o sangramento. Chega uma situação que a cena era tão grave, tão séria, tão crítica, que um homem foi chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz. Toda ensanguentada por baixo, sua túnica por cima, já colocou, cobriu o ferimento, o sangue ficou, o sangue seca. É dito, irmãos, que quando cumprir uma profecia de que suas vestes seriam repartidas, a túnica, meu irmão, não era assim, ó, camisa abotoadinha, tira o botão, tira com cuidado, não era calça com cinto, era uma túnica só, sem divisão. Como é que tira isso? Tiraram, ele ficou exposto nu, envergonhado, humilhado, desfigurado, ferido. E como se não bastasse, a sua túnica que estava cobrindo todo aquele sangramento é puxada e rasgada. A gente não tem noção do que foi isso. E quem estava vendo tudo aquilo de perto? Quem estava vendo? Madalena. O meu Senhor. Aquele que me libertou. Aquele que me salvou. Aquele que eu estava seguindo. Aquele que me deu um destino. Ela estava ali enxergando-o naquela circunstância. Ela passa a sexta-feira com aquela visão, meu irmão. Ela só ficou estampado na sua imaginação aquela visão. Ela passa o sábado imaginando aquilo, os discípulos falando sobre aquilo. E na manhã de domingo, quando ela vai ao túmulo, ela vai com qual visão? Com a visão de sexta-feira, de Jesus nessas circunstâncias. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Que ela não considerou em nenhum momento Jesus ter ressuscitado, porque a visão que ela teve no domingo foi uma visão filtrada, programada, a partir de uma experiência que ela teve na sexta. E aí ela já não conseguia ver mais nada além daquilo.
A coisa foi tão séria que Jesus vai aparecer para ela depois e ela nem sequer reconhece ele. É como se ela tivesse esquecido de como ele era diante da visão que ela teve dele naquela cruz. Isso nos mostra uma verdade, irmãos. Que às vezes você olha para o seu futuro e o enxerga a partir de frustrações que você teve no seu passado. Você não consegue mais projetar ou imaginar um 2024 próspero pela visão que você carrega de uma miséria que você passou em 2023. Talvez você não consegue olhar para 2024 e imaginar o seu casamento diferente pela visão que você traz na sua mente das brigas, das discussões que você teve em 2023. Talvez a sua visão já está condicionada a partir das suas experiências, mas eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão. As experiências que você teve no passado não vão definir qual é a realidade que você vai viver no futuro, meu irmão. Pode ser tudo diferente, diga glória a Deus. Pode ser como estava sendo. Ela não via. Porque a visão que ela passou a ter de Jesus foi filtrada por aquilo que havia acontecido. Olha como a visão dela estava tão distorcida. Se a gente voltar para o capítulo 20, vamos continuar a narrativa de João. Olha só como aquela experiência que ela teve de ver Jesus de perto da cruz a traumatizou. Diz assim, capítulo 20 de João, vamos voltar agora lá no versículo 11. A gente leu o versículo 11. Vamos ler de novo. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela vai ver as mesmas coisas, só que com um detalhe a mais. Ela vai ver até mais do que o que os discípulos haviam visto. Olha só, agora, viu o que, gente? 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aonde? Isso te lembra alguma coisa? Não sei se lembra alguma coisa a alguém. Eu já li isso aqui várias vezes e nunca pensei nisso. Mas o meu irmão me falou e é verdade. Na Arca da Aliança que havia dentro do Santo dos Santos, havia numa ponta da arca um anjo e na outra ponta outro anjo. Maria entra e vê no lugar onde estava o corpo de Jesus, numa ponta um anjo e na outra outro anjo. Olha que visão, meu irmão! Ele é a própria arca de Deus que carrega a presença divina. Isso é tremendo. Vamos lá. Versículo 13. Olha a pergunta dos anjos. Então os anjos perguntaram, mulher, por que choras? E ela falou com os anjos, irmão, sem nem ver que era anjo. Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Ela viu o quê, gente? 2 anjos. E ainda assim não conseguiu discernir a realidade que estava diante dos seus olhos. Veja o quanto uma experiência de frustração pode incapacitar você de enxergar o que Deus está fazendo. Deus está fazendo, Deus está agindo, talvez você não está conseguindo ver, apesar de estar acontecendo. Até algo a mais disso vai acontecer. Olha que tremendo no versículo 14. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Olha a cena. Ela esperava ver quem? Ou Jesus como? Morto, aquele Jesus que ela viu na sexta. Aí ela está falando aqui com 2 anjos e não discerne. Aí ela vira, Jesus fala com...
e ela não consegue ver. Irmão, cuidado. Tem pessoas, irmãos, por mais, isso acontece até mesmo na igreja até. Tem pessoas que tiveram uma experiência ou duas, não importa as quantas foram. Experiências ruins, por exemplo, dentro de igrejas. E para ela, toda a igreja passou a ser aquela experiência que ela teve. Ela passou numa igreja que a maltratou, a julgou mal, fez talvez um mal a ela. E ela passa a enxergar as igrejas a partir da sua experiência. Há pessoas que conheceram pastores que a enganaram, que às vezes até iludiram, exploraram, e ela passa, a partir da experiência que ela teve como pastor, enxergar todo pastor assim. Pastor tudo ladrão. Um pastor, 2, 3 que ela conheceu, fez ela enxergar todos a partir de uma mesma ótica, que não é a realidade, mas é a sua própria experiência. Isso faz com que a pessoa possa até visitar uma igreja que seja coerente com o evangelho, não uma igreja perfeita, mas uma igreja que seja coerente, e ela não consegue ver. Ela só consegue ver a paz que não deram, ela só consegue ver o tratamento que ela não recebeu, ela só consegue ver as experiências que ela já teve. Isso amarra, isso prende. E o Eterno está trazendo essa palavra para você já no começo desse ano, meu irmão, porque Ele quer que 2024 seja diferente das experiências que você teve até aqui. Não define a sua visão com base no que você já viveu, mas naquilo que Deus já está projetando para você em nome de Jesus. Talvez Ele já está na sua frente e você não está vendo. Diga glória a Deus, meu irmão. Abra a sua visão, nós vamos orar daqui a pouco por isso. Veja como isso é tão sério, que o fato de Jesus ter aparecido para pessoas que reconheceram que era Ele, indica que Ele apareceu da mesma forma que Ele estava antes de morrer. Não da mesma forma que Ele estava na cruz, desfigurado, ensanguentado, mas da forma como Ele havia se revelado a este mundo. Porque senão, irmão, como é que a pessoa ia poder afirmar, não, era Ele mesmo? Imagina, se eu morro, aí outra pessoa, de outro jeito, com outra aparência, um cara mais alto, mais forte, com outra cor de olhos, aparece para você e fala assim, não, eu sou Isaías, lembra de mim que morreu? Então, sou eu. Você vai acreditar? Para você acreditar, eu tenho que aparecer para você da forma como você me havia conhecido. Então, o fato de pessoas terem provado, eu vi Ele, quer dizer que elas puderam ver Ele e lembrar de como Ele era quando estava vivo. Estou querendo dizer o seguinte, irmão. O Jesus que está aparecendo para ela é o Jesus que ela havia conhecido. Mas olha que ela chegou ao ponto de nem reconhecer o mesmo Jesus que ela já havia visto antes. Olha o que é um trauma. Memórias traumáticas fazem você até mesmo esquecer, apagar da sua mente experiências boas que você já teve. Você não consegue nem lembrar mais. Já percebeu? Se a pessoa for falar do casamento, ela teve vários momentos maravilhosos, mas ela só consegue lembrar daqueles que foram ruins. Financeiramente, ela teve muitas conquistas, mas ela só consegue lembrar das perdas. Porque a visão ficou condicionada, ficou filtrada a partir disso. Cuidado com isso, meu irmão. Só que algo extraordinário acontece. Apesar da visão dela não estar coerente com a realidade e não conseguir reconhecer Jesus, ainda assim, Jesus apareceu para ela. Não é porque você não está vendo ou não reconhecendo Ele que significa dizer que Ele não está aparecendo para você. Não é porque você não está ouvindo Ele que significa dizer que Ele não está falando com você. Não é porque você não está reconhecendo Ele agindo que Ele não está agindo. Deus está agindo, talvez é você que não reconheceu isso. Deus está aparecendo, talvez é você que não está conseguindo reconhecer, mas hoje Ele vai abrir a sua visão e você vai enxergar que a visão para 2024 é Jesus. É ver Ele em todas as coisas. Diga glória a Deus, meu irmão. Essa é a visão para 2024. É Jesus, eu quero ver Jesus.
Eu quero ver Jesus agindo, eu quero ver Jesus falando comigo. Como que muda essa visão? Olha que interessante. Essa visão, ela começa a mudar a partir do diálogo que tiveram com Madalena. Os dois anjos fazem uma pergunta. E Jesus depois repete a mesma pergunta. Mulher, por quê? Por que choras? Que incrível! Ao invés de Jesus aparecer assim, ei, sou eu! Oh! Não, ele aparece e faz uma pergunta. Mulher, por que você está chorando? Às vezes, a única coisa que você precisa fazer é repensar e refletir. Faz sentido? Eu estou aqui para baixo, faz sentido? Eu estou aqui desesperado. Peraí, deixa eu pensar. Será que é coerente? Se você começar a repensar, talvez você vai chegar à conclusão. Poxa, não há motivo para eu ficar desse jeito. Porque não havia, irmão. Ela estava chorando por uma causa desnecessária. Ela estava chorando por alguém que estava vivo. Então você tem que começar a repensar, irmão. Cuidado, existe... Eu não quero ser psicólogo aqui ou trazer uma coisa meio humanista, mas é verdade. As suas respostas às situações à sua volta criam um caminho neural na sua mente, no seu cérebro, e a sua resposta passa a ser sempre aquela. Então, qualquer situaçãozinha, a sua resposta passa a ser sempre a mesma. Tá vendo? Ninguém gosta de mim. Tá vendo? Falei que não ia dar certo. Tá vendo? Quer dizer, se repete sempre. Que criou já, viciou o cérebro. E a gente tem que não permitir que isso aconteça conosco, primeiro, ouvindo essa pergunta de Jesus. Por quê? Reflita. Analisa. Jesus foi quase um psicólogo aqui, né? Vai, fala aí, quero te ouvir. Interessante, Jesus age em todas as áreas, na mente, no coração, no espírito, na alma. Amém? E há um outro passo a ser feito para mudar a nossa visão. Irmãos, ela serviu Jesus apesar da sua dor. Por favor, ouça isso. Ela estava sofrendo. Ela estava traumatizada. Ela estava angustiada. Mas o que ela fez? Assim que começou o domingo, foi para o túmulo. Presta atenção nisso, eu quero trazer um ponto muito importante. Eu vou colocar alguns textos na tela, não precisa abrir porque já deu o horário aqui. Vou rapidinho. Abra aí em Mateus 28, capítulo 1, por favor, rapidinho aí no telão, me ajuda aí. Você me dá mais 5 minutos, gente? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Essa é do Subirá. Vamos lá. Mateus 28, versículo 1 diz assim, ó. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Agora abrem Lucas capítulo 24, versículo 1. Veja, elas esperaram o quê, gente? Acabar o quê, gente? O que elas esperaram acabar para poder ir para o túmulo? O sábado. Sabe por quê? Porque elas foram no túmulo trabalhar. Olha que extraordinário. E elas eram judias, cumpridoras de Torá. Viviam em Israel. Para você ter ideia, Jesus foi tirado da cruz antes do anoitecer na sexta-feira por causa do sábado. Então elas sabiam, a gente não pode ir lá. Sábado. Porque elas foram lá no domingo, olha lá, capítulo 24, versículo 1 de Lucas. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro, o que, gente? Especiarias aromáticas que haviam preparado. Por que elas levaram isso? Sabe o que elas iam fazer?
perfumar o corpo de Jesus, ungir o corpo de Jesus e dar a ele um enterro digno. Porque ele foi tirado na sexta-feira às pressas. Às pressas, você tem ideia? Os fariseus disseram assim, ó, tira logo porque vai começar o sábado e não vai dar para a gente preparar o corpo dele para o enterro. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai acelerar isso? Quebra a perna de um, quebra a perna do outro. Na hora que foi quebrar os ossos de Jesus, viram que ele estava morto, mas para se certificar, furaram ele. E Maria viu isso também, olha a cena. Um dos soldados pega uma lança e fura a lateral de Jesus. Aí, filho, ele está morto mesmo. Olha como trataram o corpo do Messias. Você trata assim o corpo de uma pessoa que você considera muito na hora do enterro? Peraí, deixa eu ver se está morto aqui. Pá! Você faz isso? Não, irmão. É todo um tratar, é todo um cuidado. Mas como Jesus foi tratado na hora do seu enterro? Por ele aí, vê se está morto mesmo. Ah, tá, então pode arrancar, joga lá. Então o corpo dele não foi devidamente preparado para o enterro. O que elas fizeram então? Vamos preparar o corpo dele. Vamos lá, vamos agora que terminou o sábado, agora a gente pode trabalhar, vamos lá. Preparar o corpo de Jesus. Ou seja, elas foram, diga comigo, servir. Servir. Ela, Maria Madalena, continuou servindo, apesar da sua dor, apesar da sua angústia. E por isso Jesus vai honrá-la com uma experiência ao revelar-se a ela, porque Jesus sabe honrar quem insiste em servi-lo apesar da sua dor. Jesus sabe honrar quem não para de servi-lo quando está sofrendo. Jesus vê, meu irmão. O autor de Hebreus diz, Deus não é injusto para se esquecer do seu serviço. Jesus não é injusto. Ele viu aquela oração que você fez quando você estava com dor. Ele viu aquele culto que você veio quando estava sofrendo. Ele viu aquela vez que você não deixou de servi-lo, mesmo apesar da sua angústia. Ele honra isso, diga glória a Deus, meu irmão. Não para de servir, não. É isso que elas fizeram, elas foram servir apesar da sua dor. E por último, e é isso que vai mudar tudo. Ela vai ter um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus muda a visão. Irmão, o que tem que definir a sua visão para 2024 é o conhecimento que você tem de Jesus. Encare a vida a partir de Jesus. Encare o ano a partir de Jesus. Que Jesus seja o filtro dos seus olhos e nenhuma experiência que você teve além disso, mas do seu encontro com Ele. Sabe por que a gente sofre demais? E sofre demais não no sentido de passar muita luta. Que isso aí, irmão? Bem-vindo. Mas sabe por que a gente sente demais? Se desespera demais? Porque a gente não teve, talvez, esse encontro com Jesus. Talvez a gente não conhece realmente Jesus. E aí a gente fica se angustiando. Olha o que é alguém que conhece Jesus. Olha a visão de alguém que conhece Jesus diante da luta. Presta atenção. 2 Timóteo 1,12, eu só vou citar aqui por causa da hora, diz assim, Paulo vai dizer assim, ó, por essa causa também sofro. Veja, Paulo está dizendo aqui que estava sofrendo. Mas olha como ele se comportava diante do sofrimento. Todavia não me envergonho, porquanto sei, repita comigo, sei em quem tenho crido. Ele diz assim, eu sofro, mas não me envergonho. Por quê? Porque sei em quem tenho crido. Por que Paulo aguentava a luta? Porque ele tinha um encontro com Jesus. Porque ele sabia quem era Jesus. Por que Paulo continuava orando na prisão? Porque ele sabia quem era Jesus. Irmão, se você olhar a situação que você está enfrentando a partir de Jesus, o seu sofrimento, a sua angústia vai diminuir e você vai saber lidar melhor com essa situação. Diga amém. Por isso Paulo também vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos as esperanças. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Celebre ele com as suas palmas. Veja, nós sofremos, mas não ficamos arrasados. Por quê?
Porque nós encaramos o sofrimento a partir de Jesus. Porque nós encaramos as pressões a partir de Jesus. A nossa ótica é Cristo, diga amém. E ela vai ter esse encontro. Jesus é tão maravilhoso que apesar de ela não o estar reconhecendo e até mesmo duvidando, ele aparece para ela. E olha o que acontece agora. Vamos ler de novo o capítulo 20 de João, versículo 14. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que está chorando? A quem procura? Maria, imaginando que fosse quem, gente? O jardineiro rogou-lhe: se colocaste, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Ela imaginou que era quem, gente? O jardineiro. E era Jesus. E ainda assim Jesus aparece para ela. E aquele que ela julgou ser um jardineiro responde o seguinte: então Jesus a chamou: Maria. E ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone! O que acontece aqui, irmão? Um jardineiro de Jerusalém saberia a origem do nome de uma mulher de Magdala que ficava a 160 quilômetros de Jerusalém? Talvez agora a visão dela volta. E o que destrava na mente dela não é mais a sexta-feira, mas é aquele Jesus que um dia tinha se apresentado para ela e a chamado pelo nome. Ela volta a ver Jesus com a ótica que ela tinha antes. E por isso, Jesus se revela aqui para ela. Maria. E aí ela entende. Rabone, aqui James diz que é traduzido por mestre, mas mestre é Rabi. Rabone é meu. Não é só mestre. É meu mestre. Ela diz: meu mestre. Não é mais jardineiro. Agora é quem? Meu mestre. É meu. É o meu Senhor. É o meu mestre. Irmão, quando ela tem a visão de que era Jesus, ela cria um apego a ele tão grande e diz: é meu mestre. Se você tiver um encontro com Jesus, você vai se apegar. Não tem como. Porque olha o que vai dizer no versículo seguinte. O versículo, para terminar, qual versículo? 17. Recomendou-lhe Jesus: não me segures. Não o quê, gente? Não me segure. Quer dizer que provavelmente quando ela disse Rabone, ela disse já Rabone. Ela se apegou. Se apegue à visão de quem é Jesus. E o seu 2024 não vai ser você vendo o homem. Não é isso, irmão. A visão para 2024 é Jesus. É você olhar para aquilo que acontecer e ver Jesus. Não o jardineiro, não o médico, não o advogado, não o homem, mas Jesus. Jesus é a nossa visão para esse ano. Diga a glória a Deus, celebre Ele com as suas palmas e fique de pé no seu lugar.